Bom, é, então, sobre o tema Enem 2025, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Aconteceu aquilo que eu falei para vocês, meus alunos, que iria acontecer. Você olha o tema e te dá um frio na barriga. A surpresa, o novo. Falo para vocês durante a aula. A surpresa, o novo, o contexto de prova vai fazer com que, ao olhar o tema, bater o olho no tema, você fique nervoso, você fique nervosa, vai te dar um negócio, esse nervosismo vai reverberar em dor física, você vai ficar com dor de estômago, vai dar um negócio ruim na sua boca, você vai tremer, você vai, né, o coração vai bater forte. Enfim, mil coisas podem acontecer com a gente quando a gente se depara com um tema novo. Pela primeira vez a gente viu aquilo. Não que o envelhecimento, né? Fosse um tema novo para a minha turma, pelo menos a minha turma específica, Enem, a turma que fez o ano todo só Enem, a gente tinha abordado o tema do envelhecimento, mas ou comigo ou com outros professores, muita gente passou esse tema para os seus alunos, e a surpresa da vez foi a palavra perspectivas. Foi a palavra perspectivas. E algo que nessa aula eu vou pontuar muito, algo que eu sempre falo para vocês. Então, sempre eu vou falar isso nessa aula. Em todo momento eu vou falar, mas o que é que eu falo para vocês fazerem? Como é que eu ensinei vocês fazerem? Por quê? Porque quando eu observo, né, que a palavra perspectivas mexeu demais com a cabeça de muita gente, e muita gente saiu achando que fez coisas erradas e se desesperou e achou que tangenciou, é porque existe a questão do nervosismo que te atrapalha e tal, mas também existe a questão de, em um momento de prova, parece que a gente esquece o método, esquece a forma como a gente aprendeu a lidar com o tema, tá? Então, nós vamos tirar dúvidas acerca desse tema e, ao mesmo tempo, eu vou usar dessa experiência que a gente teve nessa prova para que a gente não repita os mesmos erros nas provas que a gente ainda vai fazer durante esse ano, tá? Então, entendam aí essa aula como um acolhimento, porque muita coisa do que você está pensando que você fez errado, você vai ver que você simplesmente não fez, não fez. Então, eu preciso que você entenda isso também para você ir bem para a segunda fase, porque a segunda fase é tão importante quanto a primeira. E também uma forma de te mostrar, olha, caso você tenha errado em algum ponto, pegue essa experiência e não repita nas próximas provas, principalmente na questão da redação, né? Na prova da redação, tá? Então vamos lá. Vamos para a prova, primeiramente. A prova mudou até o formato. Antes, o Enem colocava ali, né, a proposta bem aqui embaixo, o comando em si, né, bem aqui embaixo. Agora o comando veio lá em cima, veio aqui, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Muito bem. Então, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Aqui, a gente já consegue entender que existe um grupo vítima desse desse problema, né? Os idosos. Porém, é um tema que somente olhando, talvez a gente não consiga realmente entender qual é o problema social dentro do tema. Então, a gente tem que, deixa eu só colocar, abrir a apostila nossa aqui também. Então, a gente tem que fazer o quê? Peraí, deixa eu abrir a apostila aqui. Abrir a apostila. Tá. É um
tema, então, que apenas olhando para ele, talvez a gente não consiga entender qual é o problema social em si. Tem gente que já colocou ali, né, um falta de perspectivas, aqui na frente de perspectivas, colocou ali um falta de, né, falta de perspectivas positivas, falta de perspectivas boas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, e isso também é uma possibilidade. Isso também é uma possível tese, tá? Então eu vou deixar aqui reservadinha essa visão de quem foi por esse lado, falta de perspectivas positivas, né? Falta de perspectivas de que exista um envelhecimento de qualidade na sociedade brasileira. Vou deixar isso aqui reservadinho, mas qual é? Colocou, ó, Maria Clara colocou dificuldades, dificuldades em ter perspectiva, Maria Clara. Isso? Dificuldades em ter perspectivas, é isso? Dificuldades em ter perspectivas positivas. Muito bem, uma sociedade que tem dificuldades em ter perspectivas positivas. Vou até colocar um pouquinho aqui mais para cima, porque achei muito bom. Achei muito bom, Maria Clara. E eu vi também, se eu não me engano, a Gabi, Gabi Fantini, se eu não me engano, colocou desafios em ter perspectivas positivas acerca do envelhecimento populacional, né? O envelhecimento da população, o envelhecimento na sociedade brasileira. Gente, texto dissertativo argumentativo é isso. Texto dissertativo argumentativo é isso. Você levanta teses. Você levanta teses. Por ser um problema em que essa palavra perspectivas positivas oi, meu amor, tá? Por ser um tema em que a palavra perspectivas te abre um leque, perspectivas das mais variadas, você consegue formar teses das mais. Você consegue ter um leque de teses dentro desse tema. Mas observem que essas teses não são completamente diferentes entre si. Afinal, falta de perspectivas positivas acerca do que é envelhecer no Brasil, dificuldades em ter perspectivas positivas acerca do envelhecimento no Brasil e desafios em ter perspectivas positivas até perspectivas desafiadoras acerca do envelhecimento no Brasil, tudo se relaciona. Tudo é muito parecido entre si. E vocês vão ver que quando a gente for para o texto de apoio, a gente vê, nós observamos a possibilidade de levantarmos outras teses dentro do tema, nós vamos ver que essas que a gente vai levantar depois que a gente ler o texto de apoio também não são tão diferentes assim entre si. Muda uma palavrinha ou outra, mas o macro entendimento acerca do problema é praticamente o mesmo. E isso é muito bom, isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Então eu entendo que, apesar de termos essa dorzinha, esse medinho, e essa ansiedade em frente a esse tema, diante dessa palavra, apesar disso, a gente conseguiu fazer uma boa redação. A gente conseguiu abordar o tema, porque a gente conseguiu entender que existe um problema aí, existe um grupo vítima. E as perspectivas são variadas, inclusive as perspectivas poderiam até ser positivas, né? Ficou pensando o que que o Enem queria quando ele começou, quando ele colocou perspectiva positiva, já que é um texto que tem resolução de problema, né? Então, imagino que a pessoa que talvez colocou todas as perspectivas positivas tenha tido um pouco de dificuldade de resolver o problema, já que
né, tudo ali foi positivo. Mas texto, gente, é texto. Se tem coerência, se você atende aos critérios, você vai ter uma nota legal, tá? Beleza. Mas vamos fazer de conta que, mesmo lendo perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi que eu poderia ter colocado um falta de, dificuldades para, desafios para. Eu ainda não entendi isso. O que que eu sempre falo para vocês? Vamos para o texto de apoio. Quem tira 900 mais 1.000 tem o texto de apoio como um texto de apoio, como um apoio para a formação de uma linha de raciocínio, como um motivador para que você forme um argumento, uma linha de raciocínio em cima disso. Então, o texto de apoio número um é aquele texto de apoio que nos explica o tema. O que que eu falo para vocês? Não temam o tema. Não temam o tema. Não tenha medo do tema. O texto de apoio número um falou para você exatamente o que é o envelhecimento, o que é, quem é considerado idoso no Brasil. O texto de apoio um falou para gente, olha. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país chegou a 10,9% da população, com alta de 57,4% frente ao ano de 2010. Ou seja, em 12 anos, a gente cresceu 50 e poucos por cento a mais, quando esse contingente era de 7,4% da população. É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil desagregada por idade, sexo, né? Do Censo Demográfico de 1922. O Estatuto do Idoso define como idoso a pessoa de 60 anos ou mais. Eu falo para vocês, por mais simples que seja o tema, envelhecimento. O que é envelhecer? O que é ser idoso? Por mais simples que seja, o texto de apoio vai te falar que, ó, ele tá te falando aqui, idoso é pessoa com 60 anos ou mais, segundo o Estatuto do Idoso. E o que que ele está falando para você? O último censo que a gente fez em 2022 mostrava uma alta de população envelhecendo no Brasil. Ou seja, o Brasil está envelhecendo. O que eu preciso que você entenda é isso. O Brasil está tendo uma sociedade aí que está envelhecendo. Aí ele explica, né, que o corte de 65 anos ou mais para fazer essa pesquisa em específica, tá bom, beleza. Essa pesquisa em específico, né, consultou aí pesquisas que utilizam a faixa etária como de mercado de trabalho. Enfim, só para justificar vocês que para vocês, né, que o idoso, segundo o estatuto do idoso, é de 60 anos ou mais, mas para essa pesquisa fez-se aí o recorte de 65 anos. O aumento da população de 65 anos ou mais e a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1 para 10, ou seja, né, juventude está diminuindo, evidenciam o franco envelhecimento da população brasileira. Tudo isso aqui para te explicar o franco envelhecimento da população brasileira. Por mais simples que seja, o Enem vai te explicar. Ele vai dizer assim: olha, aqui estão os dados, idoso é isso, e os dados mostram que a população do Brasil está envelhecendo. Aqui, nós já temos a primeira evidência de que existe um perspectivas que as pessoas encaram, olham o envelhecimento de maneiras diferentes. Olha lá, um movimento na internet contrário ao pictograma com a bengala para idosos iniciou uma campanha para modificar essa imagem. A empreitada coletiva acabou com a elaboração de um novo desenho, uma figura mais altiva ao lado da inscrição 60 mais. Lado a lado, nós temos aqui duas visões do que é uma pessoa idosa, uma pessoa da terceira idade. Uma mais debilitada, né? E aqui, ó, você já tem uma visão. Que visão? Que perspectiva? Uma perspectiva de uma pessoa debilitada, fraca, incapaz, né? E aqui uma outra perspectiva, como diz o texto de apoio, uma pessoa altiva, ativa.
né? Muito bem. Aí aqui existe uma perspectiva, né, de uma velhice um pouco mais saudável. A velhice é o tempo de se retratar consigo mesma, de falar da doença, da sexualidade, do tédio, da liberdade, de não se encaixar mais nas expectativas sociais. A velhice não é doença, é destino, escreve Rita Lee. Mas ela mesma mostra que esse destino não é sinônimo do mero encaminhamento para o fim. É campo das novas escolhas, inclusive de desafiar estereótipos reservados para essa fase da vida. Então, eu tenho aqui uma perspectiva positiva. Olha, não é sinônimo de mero encaminhamento para o fim. Mas uma coisa que eu sempre digo nas aulas também, quando se trata de Enem, uma possibilidade que você tem é de observar que, se é preciso que se diga que envelhecer não é sinônimo de encaminhamento para o fim, se é preciso que uma frase dessa seja dita, que uma frase dessa seja expressa, quer dizer que tem pessoas que pensam ao contrário, quer dizer que tem perspectivas de que sim, a terceira idade é a fase do fim. Se ninguém pensasse assim, a gente não precisaria falar o contrário, a gente não precisaria de uma frase como essa. Envelhecer não é sinônimo de fim. Mas por termos que falar essa frase, a existência dessa frase já mostra que o contrário é que existe. A ideia contrária é que prevalece, infelizmente. A atriz Fernanda Montenegro, 95 anos, oferece em suas memórias uma síntese luminosa desse gesto de habitar o tempo com dignidade. A velhice é o tempo em que a vida já foi vivida e por isso mesmo pode finalmente ser olhada de frente, sem o pânico do ineditismo. Então, aqui, uma outra perspectiva, positiva também, né? E aí abre também lado para que a gente pensasse, talvez de agora para frente, né, para o Enem, se ele trouxer expectativas positivas sobre as coisas, a gente fazer argumentos de concessivas, por exemplo, mesmo que haja a visão de que, e aí você coloca a visão positiva, ou seja, uma espécie de contra-argumento, né? É preciso analisar X. Então, olha, mesmo que exista a visão de que envelhecer é bom, é onde a vida fica mais demorada, onde você pode desfrutar melhor da fase, né, em que está vivendo, é preciso analisar também perspectivas diferentes disso, perspectivas negativas, né? Então, talvez a gente possa trabalhar agora em diante com um contra-argumento, talvez a gente possa trabalhar, né? Vamos analisar aí os resultados, mas talvez a gente possa também trabalhar com a perspectiva de que em um argumento um eu posso trazer um lado positivo, e em um argumento dois, trazer aquele argumento do por outro lado, existe um lado negativo aí, né? Enfim, especulações para a gente ver depois que as correções forem feitas. Mas até então, o que a gente consegue perceber de um texto como esse é que, se é preciso que as pessoas digam que a velhice é boa, que a velhice não pode ser boa, que a velhice pode ser vista por um outro ângulo, isso revela para a gente que, infelizmente, a nossa sociedade ainda entende a velhice por um ângulo negativo, né? No texto 4, nossa, muito texto de apoio, hein? O Enem sabia que a gente ia ficar confuso com essa palavra perspectivas e ele meteu 6 textos de apoio para ver se ajudava a gente. Olha lá. Um novo estereótipo, o velho ativo, saudável, com recursos, pressiona o velho inativo, o doente pobre. Nem todos os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida. E aí a gente tem aqui, então, né, a questão das desigualdades sociais, né?
Então, olha, nem todos os idosos têm recursos, ou seja, nós temos aí uma questão de desigualdades sociais que prejudicam uma velhice saudável, bem-estar, qualidade de vida, né? Algumas perspectivas aí também. E aí, a gente pode, por exemplo, aqui colocar a culpa nas desigualdades sociais, a gente pode colocar a culpa na falta de políticas públicas, a gente pode colocar a culpa, né, no governo, e aí não só a falta de políticas públicas, né, mas uma certa omissão, uma lacuna, uma falta, uma falha, uma lacuna no cuidado para com essa parcela populacional, né? Que tem que aí, olha, contribuir para os gastos, ou até mesmo sustentar sozinhos, ser a fonte principal de renda. E aí, juntando isso, né? Quando o Texto Apoio dá esse tipo de informação para a gente, que a gente coloca isso, reflete isso dentro do nosso conhecimento de mundo, o que que a gente percebe? Que nem todo. É o que eu sempre falo para vocês. A gente tem que olhar a nível Brasil. Todos os idosos do Brasil. Todos os idosos do Brasil têm possibilidade de envelhecer bem? Todos! A gente tem que olhar Brasil, todos. Falei isso na última aula que a gente teve sobre redação Enem. Olhem o problema Enem na concretude do real. Aqui nós temos um grupo vítima evidente: idosos. Pense em todos os idosos do Brasil. Porque nem é exame nacional, é a velhice na sociedade brasileira como um todo. E você tem que pensar na realidade de todo esse público, de todo mundo, todos os idosos. Todos os idosos têm esses recursos, né? E aí a gente, ao interpretar esses dados de que eles têm que manter a casa ou ajudar a manter a casa, o que sobra para esse idoso? Para esse idoso que precisa de saúde, de lazer, de cultura, de estar inserido na sociedade, manter-se ativo, manter o seu corpo físico ativo, manter a sua mente ativa. Esse idoso vai ter aí recursos econômicos, além de ajudar a casa, vai sobrar, além de manter a casa ou ajudar a manter a casa, vai sobrar para que ele tenha, ele compre os seus remédios, pague os seus tratamentos e ainda mantenha um cuidado, de saúde mental, consiga manter-se ativo, frequentar lugares, pagar para frequentar lugares, né? Então, tudo isso, o que que eu ensinei vocês? Anotar, anotar. Olha lá, saúde. Que mais? Saúde, arte, cultura, lazer. É isso, né? Só um minutinho. Pronto, respondi aqui. Ótimo. O texto 5, um texto literário. Dona Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela como um móvel velho. Ela não era novidade para ninguém, mas nunca lhe passara pela cabeça que era solitária. Só que não tinha nada para fazer. Só que não tinha nada para fazer. Era um lazer forçado, que em certos momentos se tornava lancinante. Nada tinha a fazer no mundo, senão viver como um gato, como um cachorro. Seu ideal era ser dama de companhia de alguma senhora,
Mas isso nem se usava mais e mesmo ninguém acreditaria nos seus fortes 77 anos. Pensariam que era uma fraca, não fazia nada, fazia só fazia só isso, ser velha. Às vezes ficava deprimida, não achava, achava que não servia a nada, não servia sequer a Deus. Então, nós temos aqui, né, nesse texto, por exemplo, é, visões, perspectivas acerca do idoso dentro do próprio seio familiar. Dentro do próprio seio familiar. Olha lá, Dona Rita era tão antiga na casa da filha. Na casa da filha. Estavam habituados a ela como um móvel velho. Então, dentro da casa da filha, essa era a visão de que se tinha. A própria família tinha essa visão da mulher, da Dona Rita, Dona Maria Rita. Ela não era novidade para ninguém, mas nunca lhe passara pela cabeça que era uma solitária. Ela era solitária, só que não tinha nada para fazer. Era um lazer forçado, que em certos momentos se tornava lancinante. Nada tinha a fazer no mundo. Era como um gato, era como um cachorro. Ninguém acreditaria nos seus fortes 77 anos. Pensariam que era uma fraca. Não fazia nada, só fazia isso ser velha. Às vezes ficava deprimida. Ó, a consequência, né? Consequência mental aí, para a saúde mental. Não servia para nada. Não servia sequer a Deus. Então, olha quantas vezes esse texto reitera que a idosa não é nada. Olha, olha com quem ela é comparada, com um móvel velho, um gato, um cachorro. Nada tinha a fazer no mundo. Depois, ninguém acreditava nela. Pensava que era uma fraca. Não fazia nada, reiterando várias vezes, não fazia nada. Não servia para nada. Daqui, ó, e aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu grifei, tá? Porque eu vi gente que grifou tudo, né? E no curso eu me descabelo falando para vocês, não grifa tudo. Grifa só o necessário. Grife a nota do lado. Ó o que que eu fiz aqui, ó. Ó, a Karen já tá rindo já do coió que eu tô dando. Né, Karen? Karen, você riscou tudo, filha da mãe. Diga pra sua professora. Nevers, nevers. Olha o que que eu fiz, gente. No texto de apoio eu grifei só aqui embaixo, para eu saber esse texto serve para quê? Eu poderia até anotar aqui, ó. Texto vai servir para me fazer entender o tema. Só isso. Então eu só grifei o que está aqui embaixo, tá? Levem em consideração o grifo em azul. Aqui, ó, eu grifei só aqui, puxei a flechinha, anotei o que me veio à cabeça. Aqui eu grifei só aqui, ó, e puxei a flechinha e coloquei a terceira idade é a fase do fim, segundo a perspectiva aí de algumas pessoas na sociedade, né? Aqui, ó, eu grifei aqui, idosos não têm recurso e ainda anotei ali em cima, ó. Puxei flechinha e anotei aqui de novo. Agora, aqui, ó, eu anotei só essas partes que mostram o etarismo, a visão que a família tem acerca dessa mulher, tá? E aí, essa visão eu posso chamar de várias coisas. Eu posso chamar de estigma, eu posso chamar de preconceito, eu posso chamar de etarismo, eu posso chamar de abandono familiar, eu posso chamar de banalização do mal, eu posso chamar de normalização de práticas absurdas. E eu posso, inclusive, já anotar uma pequena linha de raciocínio aqui para mim, né? Olha,
a visão de que idosos são imprestáveis, fracos, ultrapassados, com ideias ultrapassadas, com um corpo que não serve para nada, com um corpo que não serve para o trabalho. Inclusive, muita gente usou essa visão capitalista do idoso. E é uma visão que realmente, assim, ela não está evidente no texto de apoio, mas é uma perspectiva tão real, se existe uma perspectiva real sobre o que é envelhecer na nossa sociedade contemporânea, é que o idoso não serve para nada para o capitalismo. Para o capitalismo, o idoso é um gasto público. Ele não serve para o mercado de trabalho porque ele tem ideias ultrapassadas, ele não tem mais habilidades para o serviço prático, ele não tem mais conhecimentos com os quais ele pode contribuir e ele tem um corpo cansado, né? Aquela questão que o Foucault fala, né? Um corpo serve para o capital, corpos dóceis e úteis. Inclusive, vou incluir essa citação nas próximas apostilas. E por último, de novo, um texto que fala de desigualdades, ó. Vou grifar aqui só a questão, ó, que ele fala de desigualdades. São inúmeros os marcadores que definem quem vai viver e quem vai sucumbir diante de uma realidade imposta por um sistema bastante perverso. O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional, ou seja, não tem como, vamos declinar. Mas, se a gente chega aos 75 anos tendo acumulado desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida. E não só o racismo, né? Mas pelas disparidades mesmo que fazem com que grande parte da população brasileira passe a vida em serviço pesado, se alimentando mal. E isso vai reverberar em uma falta de qualidade na velhice, doenças, né? Falta de dinheiro para subsistência, condições para subsistência, né? Então, temos aí essas questões também. Em cima disso, eu fiz as minhas versões, tá? É, então, como eu falei para vocês, né? Teve gente as mais variadas teses, assim, né? Teve gente que colocou, por exemplo, uma tese de que o Brasil é bom que o Brasil, tipo, na introdução, né? É bom que o Brasil esteja envelhecendo, no entanto, as perspectivas não são tão positivas. Teve gente que colocou, apesar do envelhecimento ser uma conquista, as pessoas estarem vivendo mais, e isso é uma conquista, é importante olhar, né, as causas aí dessas perspectivas negativas, que são essa e essa. Teve gente que falou, como eu falei, né, sobre capitalismo, sobre mercado de trabalho, enfim, sobre as mais variadas possibilidades. E só no texto de apoio a gente vê aqui, ó, etarismo, etarismo, desigualdades sociais, abandono social e outros tipos de desigualdades que não só o econômico, né? Mas talvez a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça também tem aí talvez não, né? Certamente as desigualdades de raça e de gênero influenciem sim no envelhecimento, né? O meu avô mesmo, o meu avô trabalha desde os 8 anos, o meu avô colocou um calçado no pé aos 18. Então, ele trabalhou dos 8 aos 18 anos descalço, em fazenda, analfabeto, morreu com mais de 90 anos, morreu reclamando que trabalhou demais e isso acabou com a saúde dele. E ainda conseguiu viver com mais de 90 anos, mas poderia ter vivido com qualidade de vida, né? E, infelizmente, perdeu aí a qualidade de vida exatamente por esse contexto terrível, né? Então, às vezes, os próprios idosos que nós temos perto de nós, que nós temos em casa, a gente consegue ver, né? Essas questões, né? De abandono e tal, né?
Pensem, será que todas as famílias brasileiras, quando estão comemorando seus aniversários, fazendo o seu churrasco, leva o idoso lá perto, ou o idoso fica sozinho dentro do quarto, debilitado, e ninguém vai lá conversar, ninguém vai lá visitar, né? Enfim, muitas coisas que a gente poderia ver acerca desse tema. Aí, eu coloquei aqui, nessa primeira parte, três modelos de introdução, tá? Eu fiz esses modelos de introdução baseados assim, como eu já tinha abordado esse tema em uma das turmas que eu tenho, eu fiz com aquilo que eu passei para essas turmas. Então, são estratégias de introdução que a gente tinha já abordado com essas turmas, tá? Principalmente essas primeiras duas. Olha. Grace and Frank é uma série da Netflix que retrata a vida de duas mulheres idosas, era para ter um A ali, desculpa, e na trama, muitas dificuldades ligadas à terceira idade são reveladas. Problemas de saúde, dificuldade de locomoção, entre outras. Fora da ficção. Então, aqui é a minha estratégia de introdução, né? Aqui vamos fazer minha problematização. Fora da ficção, esses mesmos desafios são vivenciados por milhares de idosos no Brasil. Então, ó, usei a palavra desafios aqui. Teve gente que, Aline, eu usei a palavra desafio. Será que não é porque não tinha desafios no tema? Amore, palavra desafios é mais uma palavra da língua portuguesa. Desafios são problemas. Se o tema é um problema que você precisa resolver no final, claro que esse tema vai ter desafios, tá? Assim, dentro das perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira estão o etarismo e as desigualdades sociais. Então, vamos fazer a. Vamos conferir para ver se tudo aquilo que precisa ter na introdução tem na introdução, tudo aquilo que a professora Lina ensinou você que tem que ter na introdução, realmente tem? Vamos lá. Existe uma estratégia de introdução dentro do tema? Existe. Olha lá. Mulheres idosas, problemas de saúde, dificuldade de locomoção e etc. Existe uma problematização? Existe. Eu coloco aqui o problema vivenciado pelo grupo vítima. Eu abordo o tema? Abordo. O tema está aqui. O tema está aqui, ó. O tema inteiro está aqui. O tema inteiro está aqui, com todas as palavras que tem nele. Existe uma tese ali, você levanta uma tese com duas causas do problema? Sim, etarismo e desigualdades sociais. Então, temos tudo o que precisa ter em uma introdução, certo? Muito bem. Aqui eu coloquei a Odete Roitman, por quê? Nós estávamos, quando eu passei em setembro esse texto, estava no hype da Odete Roitman. E aí eu até perguntei para os alunos, gente, o que que é a Odete Roitman? Ela é uma mulher de 60 anos. Ela é uma idosa. Então, como que você poderia usar a Odete em um tema sobre envelhecimento, etarismo, etc. Aí a gente chegou nessa conclusão. Odete Roitman é uma personagem da novela Vale Tudo que, mesmo aos 60 anos, mantém uma vida ativa como empresária, bilionária de sucesso. Bilionária de sucesso. Muito bem. Então, nós temos aí aquilo que no nosso método a gente chama de repertório positivo, enquanto esse aqui é um repertório negativo e que fora da ficção os mesmos problemas acontecem ou problemas análogos, aqui nós temos repertório positivo. Então, fora da ficção vai ser diferente, vai ser o contrário. Então, aqui nós vamos ter o porém, né? Nós vamos ter a adversativa. Porém, infelizmente, esse caso fictício nem sempre representa a realidade brasileira. Problematizei. Agora eu vou vir com o tema, ó. Já que as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira passam por graves complicadores. Então, coloquei o tema aqui e afirmei que eles passam por graves complicadores. Agora, ó, então, quais são os complicadores? Levanta sua tese, levanta seus argumentos. Assim, é preciso analisar tais dificuldades, a saber, o etarismo e as desigualdades sociais. E por último, usei o Habermas, porque o que que eu ensino vocês? Olha para o grupo vítima. Olha para o grupo vítima.
Se eu não tenho um repertório exatamente sobre idosos, mas eu vejo que esse grupo vítima sofre de uma falta de inclusão, de uma falta de desamparo, de uma estigmatização, de um preconceito. Eu poderia ter usado o repertório ligado ao preconceito, ligado à estigmatização. Esse grupo vítima sofre com falta de amparo, sofre porque eu vi isso no texto onde fala que a Dona Maria Rita, dentro da própria família, era abandonada, desamparada. Ela era tida como um nada. Ela ficava num canto sozinha, como um móvel, como um cachorro. O que que é isso se não falta de inclusão e falta de amparo à população? E para isso nós temos o nosso lindo Habermas. Segundo Habermas, eu amo falar Habermas, um convívio social justo só se constitui na inclusão e no amparo à população. Positivo. Repertório positivo, o que vem depois é negativo. Então eu vou ir com, eu vou chegando já com a problematização. No entanto, infelizmente, a visão do sociólogo acerca da justiça, né, do que é justiça social, do que é convívio social justo, não abrange a população idosa no Brasil, cuja perspectiva de envelhecimento passa por graves complicadores perante a sociedade. Então, problematizei e trouxe o tema. Olha, cadê? Aqui, perspectiva do envelhecimento, sociedade. Pronto, tem o tema todo. E aí, a tese, né? Vou levantar a mesma tese ali, ó. Assim, é preciso discutir essas visões problemáticas acerca da velhice, a saber, o etarismo e as desigualdades sociais. Então, agora, eu, professora Aline, escolhi falar sobre etarismo e desigualdades sociais. Quer dizer que você tinha que falar sobre a mesma coisa? Não, eu escolhi isso porque, para mim, era mais fácil, eu estava com o argumento pronto na minha cabeça, depois que eu vi os textos ali que falavam sobre abandono, as pessoas, né, considerarem o velho um incapaz, etc. Aí aqui é a mesma introdução da Grace and Frank, então aqui está a minha redação inteira, tá? Então é a mesma da Grace and Frank, não vou ler tudo de novo, a única coisa que eu coloquei aqui é que não, eu não mudei nada, tá do mesmo jeito, tá? Mas nós já lemos, então vamos para os argumentos. Argumentos. Tópico frasal que retoma o argumento um e o tema. Nós temos? Temos, olha lá. Nesse sentido, ressalta-se o estigma. Estigma é a mesma coisa que preconceito. E preconceito é a mesma coisa que etarismo. Então, coloquei ali um sinônimo associado ao que significa ser velho no Brasil, né? Então, ali eu não retomei a palavra perspectivas, mas eu coloquei ao que significa ser velho no Brasil. E coloquei ser velho entre aspas, porque eu já sei que é algo pejorativo, então coloquei entre aspas. Ó, usei para isso a normalização de práticas de Michel Foucault, de práticas muitas vezes absurdas, olha lá. Dentro disso, segundo Michel Foucault, em sistemas de sociedades ocidentais, práticas absurdas podem ser aceitas como naturais. E esse é um repertório que eu ensinei vocês nas últimas semanas aí, para que a gente tivesse uma alternativa para a banalização do mal, né? Então, coloquei aqui, olha, a normalização, a naturalização das coisas. Ó, algumas coisas na nossa sociedade são aceitas como se fossem naturais. E é dentro dessa ideia que eu vou trabalhar o estigma agora. Dentro dessa naturalização do estigma do idoso é que eu vou trabalhar. O que que eu ensinei vocês a fazerem? Terminou o repertório? Corre para o tema. Alinha com o tema. Ou seja, naturalizam-se visões etaristas. Ó, naturais, naturalizam-se visões etaristas. Ó, etarismo, estigma, visões etaristas. Muito bem. Está. Como que? Como a de que os idosos são incapazes de exercer certas funções. Então, aqui eu tenho o meu porquê. Esse aqui é o meu porquê. Por quê?
Por que que essa visão etarista existe? Aline, diga para mim por quê que essa visão etarista existe. Por que que existe a naturalização dessa visão etarista, Aline? Ah, vou te falar por quê, ó. Porque na nossa sociedade, essa que naturaliza essas visões, os idosos são vistos como incapazes de exercer certas funções sociais. Ah, entendi. Muito bem. Na verdade, um porquê barra como, né? Aqui, ó, eu vou continuar também esse porquê barra como. Olha lá, exatamente nessa parte aqui, vou marcar de outra cor, então eu aprofundo. Tá, mas ainda não tá tão claro para mim. Como que isso acontece? Como que esse preconceito acontece na vida real? Você consegue explicar para mim, desenvolver mais esse porquê e o como tudo acontece? Isso acontece, pois é como se eu tivesse sabendo que você iria me perguntar isso, e eu continuo. Ó, isso acontece porque, isso acontece, pois acredita-se que suas vivências e seu corpos tornaram-se ultrapassados. Entendi. Mas você tem aí um exemplo para mim? Tem um exemplo, olha lá. Na medida em que, de acordo com esse olhar, já não possuem força física ou inteligência suficientes para o trabalho e para o convívio coletivo, por exemplo. Existem várias formas de ver o idoso. Só que no exemplo que eu, professora Aline, recortei, eu recortei esse exemplo aqui para você, ó, a visão de que eles não possuem força física ou inteligência para o trabalho e para o convívio coletivo. Da onde que eu tirei a ideia de que eles não têm força para o convívio coletivo? Do texto da Dona Maria Rita, que na casa da filha não tinha convívio coletivo. Ela era isolada. E da onde que eu tirei a ideia de que eles não possuem força física para o trabalho do meu conhecimento de mundo, né? Porque o idoso é a idade de que, nossa, ele para de trabalhar, ele se torna um imprestável. Entendi, Aline. E qual é a consequência disso? Existe uma consequência de tudo isso? Sim, existe uma consequência. Olha lá. Sendo assim, a consequência dessa perspectiva problemática é a normalização do isolamento da pessoa idosa, relegando-a ao abandono. Muito bem. O que que eu faço aqui? Eu aproveito a consequência para retomar o tema. O tema é a maior consequência do próprio tema, né? Então, o tema, essa perspectiva problemática, é a maior consequência do próprio tema. E eu também, ó, dou mais uma jogadinha no que eu trago de Michel Foucault, como naturalização do absurdo, ou seja, normalização do absurdo, normalização do isolamento da pessoa idosa, relegando-a ao abandono. Se ela não presta para o convívio coletivo, logo ela é isolada e abandonada. Se ela não presta para o coletivo ou para o trabalho, que são contextos de convivência, né? Logo ela é isolada e também abandonada. E da onde que eu tirei essas ideias? Do próprio textinho, né? O próprio textinho de apoio foi me dando ali possibilidade de pensar em tudo isso. Por último, aqui, o nosso último argumento. Retomo tema e tese aqui, de novo, ó. Falei sobre desigualdades sociais, retomei aqui contribuem para o sentimento de que envelhecer no Brasil pode não ser algo positivo. Muito bem, então aqui troquei por perspectiva por sentimento de que, tá? Eu tentei usar um sinônimo aí. Repertório sociocultural. Acerca disso, Ariano. Opa, desculpa. Acerca disso, Ariano Suassuna preconiza que o país se divide entre os privilegiados e os despossuídos. Bora!
Bora! Coloquei repertório, bora pro tema que a gente não tem tempo a perder e nem linha também não. Ao observar a realidade sob a perspectiva do autor, daí eu já trago aqui essa perspectiva já não é minha, ó, o tema aqui, ó. Essa perspectiva é do Ariano Suassuna. Nota-se que o enfrentamento da velhice, já corri pro tema, já voltei pro tema. Já voltei pro tema. Sob poucas Sob poucas condições econômicas, submete boa parte da população idosa, ó o tema de novo, à escassez de acesso a direitos básicos, como a saúde e o lazer. Haja vista que, sem recursos para remédios, tratamentos ou entretenimento, esse grupo social provavelmente terá que lidar com problemas físicos e mentais. Então, aqui eu tenho de novo o porquê, o como, o tem exemplo e o tem consequência acerca do tema. Olha lá, ao observar a realidade sob a perspectiva do escritor, nota-se que o enfrentamento da velhice, então, né, o enfrentamento da velhice sob poucas condições econômicas, então aqui eu tenho um porquê essa visão negativa acontece. Por que que a gente às vezes vê aí, né, a sociedade brasileira, especialmente, vê a velhice como algo que não é tão positivo assim? Porque o Brasil é um Brasil de desigualdades sociais. E associando isso especificamente ao tema velhice e envelhecimento, eu tenho um porquê aqui, ó. O enfrentamento, isso acontece, essa nossa visão acontece porque a gente sabe que a velhice brasileira às vezes tem que enfrentar essa idade sob poucas condições econômicas. E aí, o que que acontece? Como que é a vida? Me explique como que é a vida de quem tem poucas condições econômicas. Beleza? Vou te explicar, ó. Isso aí, então, submete boa parte da população idosa à escassez de acesso a direitos básicos. Ah, entendi. Você tem exemplo desses direitos? Tenho sim, ó. Lazer e saúde. Esses são alguns exemplos. E qual é a consequência disso? Ó, né, haja vista todo esse contexto, sem recursos para remédios, tratamentos ou entretenimento, esse grupo social provavelmente terá que lidar com problemas físicos e mentais. Trouxe aqui a consequência também para a gente. Beleza, fiz um fechamento aqui de argumento. Logo, as disparidades são desafios a uma visão otimista de futuro. Voltei para a tese, para o que diz o Ariano Suassuna e para o tema perspectiva de futuro, visão de futuro. Agora, eu vou resolver o problema dentro disso que eu abordei. Olha só, aqui eu retomo o tema e tese, portanto, é urgente a mudança da perspectiva etarista e desigual acerca do envelhecimento no Brasil. Então, reforço que, para mim, as duas perspectivas que eu adotei, né, aí acerca do tema que a sociedade tem acerca do envelhecimento é a etarista e a desigual. E aqui, né, retomo o envelhecimento do Brasil e vou resolver o problema. Dessa forma, cabe ao poder público, esse é meu agente, aqui é o meu detalhamento, promotor de igualdade e de bem-estar. E por que que eu falo que ele é promotor de igualdade e de bem-estar? Porque aqui em cima eu falei de desigualdades. Uma coisa que eu falo muito para vocês durante o curso é: olha, vai resolver o problema? Olha para o argumento. Tudo que faltou no argumento, você coloca como resolução do problema aqui. Se você falou de desigualdade, logo o agente que você escolheu, ele vai promover igualdade e bem-estar, certo? Muito bem. Olha lá a ação. Criar políticas de inclusão e de redução das disparidades. Por quê?
eu estou resolvendo esse segundo aqui, ó. Eu estou resolvendo desigualdades sociais agora. Eu falei sobre desigualdades e falei sobre etarismo. Agora eu estou resolvendo desigualdades. Então, a minha ação vai resolver as desigualdades, vai resolver as disparidades, criar políticas de inclusão e de redução das disparidades. Ótimo. Qual é o modo meio? Por meio de planejamentos de uma previdência social mais justa e também da reestruturação do lazer e da saúde pública, com recursos para geriatria e acesso à arte e cultura, a fim de. Tá, beleza. Ó, por que que eu coloquei tudo isso aqui? Planejamento de uma previdência social mais justa, ou seja, uma aposentadoria mais justa. Porque eu falei aqui que essas pessoas têm poucas condições econômicas. Muitos têm poucas condições econômicas. Se têm poucas condições econômicas, eles precisam de uma renda mais justa. Aí eu propunha isso aqui, ó, planejamento de uma previdência social mais justa. E por que que eu falei reestruturação do lazer e da saúde pública com recursos para a geriatria e acesso à arte e à cultura? Porque eu falei exatamente isso aqui. Ó, lazer e saúde. Lazer e saúde. Lazer e saúde. Ó, falei de tratamento e falei de entretenimento. Então, ó, tá vendo? Olha como o texto vai se ligando uma coisa na outra. Então, se lá em cima eu falei de A e B, aqui embaixo, eu soluciono dizendo que A e B precisa ter. Porque provavelmente eu falei, ó, no meu argumento, na realidade brasileira não existe A, B, C. Então, eu vou propor uma ação que tenha, que agora ela englobe A, B e C. Qual é a finalidade? A fim de melhorar a qualidade de vida da terceira idade. Essa foi a minha finalidade. Mas agora eu preciso resolver a segunda, e a segunda eu vou resolver parcialmente, porque eu já gabaritei na competência 5, né? Beleza. Agora, para o etarismo, o que que pode ser feito? Para o estigma, né? Preconceito. Ademais, a população e as famílias devem se informar sobre as condições dos idosos para acolhê-los. Aqui faltou um acentinho aqui, ó. Pá, tá? Para mandar para vocês, eu vou dar uma arrumadinha. A população e as famílias devem se informar sobre as condições dos idosos para acolhê-los sem estigmas. Então, olha, para acolhê-los sem estigmas, resolvi a questão do etarismo, do estigma. Aline, mas você falou só a população e as famílias devem se informar, você não falou por meio do quê e tal, tal, tal. Não falei, porque essa daqui já está completa. Eu já resolvi as disparidades completamente. Aqui eu vou resolver parcialmente, só para eu gabaritar a competência 3, tá? E aí voltei para Gracie and Frank. Olha lá. Assim, dificuldades como as de Grace and Frank não prevalecerão na visão acerca da velhice. Bom, como eu já disse para vocês, essa abordagem foi uma visão que eu, professora Aline, fiz. Eu vi várias outras perspectivas, outros pontos de vista, outros argumentos, outros repertórios e que estavam corretos também, tá? Giovanni e Karen, vocês têm alguma pergunta para fazer? Não? O que eu quero dizer para vocês agora, como mensagem final, é que o bom de uma palavra como essa, perspectivas, é que você tem as mais variadas perspectivas. E que dentro disso você pode fazer teses diferentes, né? Tese usando falta de, tese usando desafios, dificuldade para, entraves.
essas duas perspectivas são dois entraves, como eu usei, né? Então, muita coisa pode ser uma perspectiva acerca da velhice no Brasil, certo? Então, é um tema em que você achou que tangenciou, mas você não tangenciou. Imagine, esse tema é até mais fácil do que, por exemplo, estigma associado às doenças mentais. Estigma é estigma. Você saiu de estigma, você abordou só doenças mentais e esqueceu de estigma. É muito mais perigoso. Você tratou só de povos tradicionais e esqueceu de valorização, é muito mais perigoso. Você tratou só de trabalho de cuidado realizado para a mulher e esqueceu, por exemplo, da palavra enfrentamento, valoriza, sabe? Desafios, enfrentamento. Agora, perspectiva pode ser tantas perspectivas. Essa palavra perspectiva pode entrar em tantos formatos de tese. Flexível, bom, muito bom, né? É, então, assim, quando vocês. Eu quero reforçar que vocês, ao se depararem com o tema, realmente lembrem-se do passo a passo que a gente faz durante todo o curso. Respirar e entender que é normal esse estranhamento no começo, mas que se você vai para o texto de apoio sabendo que lá o tema vai ser totalmente elucidado, o problema social vai ser explicitado para você. E se você encontra o problema social, você consegue encontrar responsáveis, causas, consequências, grupo vítima. E quem tem causa tem repertório. Sabe, é esse o controle que você precisa ter sobre a situação. Eu sei cada passo que eu preciso dar. Eu sei que jeito eu preciso ler o texto de apoio. Eu sei que eu vou encontrar o grupo vítima, eu vou encontrar o problema social, eu sei que eu vou encontrar a explicação, eu sei que eu vou encontrar o repertório. Quem tem causa tem repertório. Quem entende que grupo vítima é minoria, tem repertório. Quem entende que grupo minoritário fica sem amparo e sem inclusão, tem Habermas. Quem entende que minoria, a falta de direito das minorias é normalizada, tem Foucault, tem Hannah Arendt de banalização do mal, que é de bolso só se eu forçar, se eu mostrar que a condição daquela minoria é banalizada, não é de bolso. Então, gostaria muito de todo o meu coração que essa lição ficasse para as próximas provas, porque o sofrimento, a angústia, você se desfazer ali na hora da prova, você se desmantelar toda, você te atrapalha, entende? Então, ao mesmo tempo que eu quero que vocês se sintam acolhidos no sentido de que isso acontece, isso é normal, vai dar vontade de chorar, vai dar vontade de desistir, vai dar sentimento de fracasso, vai dar sentimento de fracasso. Eu quero que vocês entendam que vocês não fracassaram, pelo amor de Deus. O jogo só acaba quando termina, e no dia que sai o resultado disso, vocês vão ter uma surpresa tão gostosa, tão boa, tá bom? Dá, eu sei que dá esse sentimento, eu te entendo, mas eu preciso que você aprenda essa lição que a palavra perspectiva te deu, esse balançado que ela te deu. Ela te balançou suas estruturas, que é para você entender que se isso acontecer, você precisa voltar e confiar que você tem um método eficiente. E vocês têm. É isso, eu estou muito orgulhosa com todos o que vocês fizeram, gente. Muito obrigada e vamos descansar agora, ó, descansa com foco total na fase 2. Descansa confiando que a redação deu certo, porque deu.
tá bom? Um beijo para vocês. Tchau.